Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sintam todos abraçados virtualmente na noite de hoje. Quero expressar o meu carinho, a minha alegria de estar aqui com vocês hoje, participando desse momento de aprendizado junto com os companheiros do Instituto Kardecista da Bahia, na pessoa de Edivaldo César, que nos desafiou a estar hoje aqui com vocês falando sobre esse tema tão oportuno que é o mesmo que foi retirado do livro Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E quando nós vemos uma mensagem dessa dupla, sabemos que no mínimo é altamente desafiadora para o nosso processo de aprendizado e de crescimento. A mensagem de hoje, conforme dissemos, é a de número 150, em que Emmanuel começa a partir de uma citação trazida por João no seu Evangelho 16:27, em que o Cristo vai dizer: Pai, o mesmo vos ama. E Emmanuel então vai se apropriar dessa citação crística para intitular a mensagem como sendo é o mesmo. E a gente poderia inicialmente nos perguntar, é o mesmo que? Do que ele está falando a partir desta citação bíblica ou evangélica? E aí nós vemos que Jesus se referia que o Pai que está nos céus é o mesmo em todos os tempos, em todas as épocas. Ainda que nesse período do nosso processo de evolução, nós não o reconhecêssemos como tal, porquanto vai depender do nosso estágio de ignorância perante a lei, porque de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós, passamos a ter uma compreensão desse Pai, que é o mesmo em todos os tempos, de forma diferenciada. Daí propôs o próprio Cristo a necessidade de nós conhecermos a verdade para que ela nos libertássemos. E a partir então desta citação, Emmanuel vai nos trazer uma série de reflexões oportunas, fazendo sempre uma correlação com o nosso dia a dia e com a nossa realidade dentro do nosso movimento de espiritualização, que para nós é feita, na maioria das vezes, dentro da instituição espírita a qual estamos filiados. E aí eu quero trazer aqui algumas passagens da mensagem para a gente poder refletir um pouquinho a respeito do pensamento de Emmanuel quanto essa citação crística. Ele começa dizendo algo de extremo valor para todos nós. Observemos. Ninguém despreze os valores da confiança. Observe que ele traz isso no século passado, mas ainda hoje para nós, quase 80 anos depois, ainda é difícil de ser incorporado no nosso dia a dia. Porque quantos somos aqueles que desprezamos esta confiança enquanto valor imprescindível para uma boa relação, convivência um com os outros? Seguindo, ele ainda vai dizer: servo algum fuja ao benefício da cooperação. E a gente vê também quantos somos aqueles que fazem as suas atividades individualmente, separatistamente, sem dar o valor necessário da busca da cooperação, tal qual de se colocar como um cooperador no serviço do bem. E ele ainda vai dizer, parágrafo seguinte: quem hoje pode dar algo de útil
precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial, significando dizer que nós não estamos prontos, acabados, que nós não trazemos todas as virtudes ou todas as qualidades necessárias para empreendermos esse movimento de ascensão individualmente. E o Cristo foi o melhor exemplo para nós nesse sentido, porque ele poderia ter feito a implantação do reino dos céus sozinho, mas nem por isso ele deixou de convidar os 12 e toda aquela pleiade de almas que ali estavam no seu entorno para construírem as bases do reino dos céus. Aquela proposta que mais tarde ficara conhecida como sendo Boa Nova, ou a Boa Nova. Seguindo ainda, ele vai dizer: todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Isso me faz lembrar aquelas pessoas que, por se acharem aparentemente caridosas, por terem feito esta ou aquela doação, este ou aquele gesto de caridade, acreditam-se indispensável de continuar no processo de busca da melhoria e da transformação, como se já estivessem prontos ou prontas para alcançarem de imediato, por conta desse ato, o reino dos céus, quando na verdade a própria doutrina espírita nos diz que é preciso que nós renasçamos tantas vezes quanto necessário para fazermos esse movimento de elevação moral e espiritual. Então é um dever de cada um de nós a busca por esse desenvolvimento infinito do bem. Porque quanto mais aquinhoados de valores e de virtudes, nós nos sentimos mobilizados a fazer o bem àqueles que ainda se encontram destituídos desta consciência. E nesse processo, igualmente, de despertamento da consciência, em todas essas fases do nosso processo de evolução, o Pai, que sempre foi justo, bom, misericordioso, ele sempre foi o mesmo. Seguindo, ele ainda vai dizer: os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso, muito comum nas nossas leiras espíritas, religiosas, em que nós estamos fazendo sempre com o intuito de sermos beneficiados por vantagens, por premiações, acreditando que Deus vai dar a um em detrimento de outro, só porque se diz crente, porque se diz acreditar no Pai, quando na verdade não é bem assim. Vou repetir a citação. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso, porque o Pai, ele assim o age, desprovido de favoritismo pernicioso. Daí disse Jesus com a sabedoria de sempre: a cada um segundo as suas obras. Mas seguindo, ele ainda vai dizer: a lavoura divina não possui privilegiados. É mediante a meritocracia, o esforço individual para ascender na senda do bem, do progresso moral. Em suas ações numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser caracterizados à conta de fetiches e fim respeitados e imitados por símbolo de lealdade e serviço. Essa passagem me fez lembrar aquela parábola da vinha do Senhor, em que o Senhor saiu na madrugada para aliciar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E ele passou o dia todo chamando pessoas que encontraram desocupadas na praça para trabalho. E aqueles que começaram
no iniciar do dia, acreditaram que por terem trabalhado mais horas, iriam receber mais em relação àqueles que começaram no final do dia. E o interessante é que, quando o Senhor chama todos para dar o que tinha sido combinado, os da primeira hora percebem que receberam igualmente aquilo que... Voltando, aqueles que começaram no início do dia acreditaram que iriam receber igualmente um valor maior do que aqueles que começaram ao final do dia. E quando perceberam que o Senhor resolveu pagar o mesmo denário a todos, estes primeiros ficaram chateados. Mas o que tinha sido combinado com eles era aquele valor. E se o Senhor resolveu dar igualmente àqueles que chegaram ao final do dia o mesmo valor, foi uma vontade dele. E os trabalhadores de última hora, que é a parábola, não teriam que se aborrecer quanto a isso. No entanto, eles ficaram chateados e reclamando. Isso quer dizer, na verdade, do ponto de vista moral, que esses últimos foram aqueles que começaram no início do processo da evolução a prática do bem. E como tal, tinha direito hoje de trabalharem menos e receber igualmente, como também acontecerá conosco mais tarde, do ponto de vista da nossa evolução. Então, Emmanuel, com a sabedoria que lhe é caracterizada, e se apropriando também da imagem da lavoura, que lhe é muito peculiar nas suas mensagens, ele vai dizer e reforçando que a lavoura divina, essa vinha do Senhor, não possui privilegiados, porque cada um terá o salário que lhe é merecido. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis, que acordaram mais cedo, e Deus ajuda aqueles que madrugam, diz a música. Contudo, esses não devem ser caracterizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolo de lealdade e serviço, como vemos hoje um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Bezerra de Menezes e tantos outros, o próprio Emmanuel, que começaram mais cedo do que nós outros e se empenharam no serviço na lavoura do Senhor para obterem os méritos de estarem hoje nos assessorando no nosso processo de evolução. Seguindo, ele ainda vai dizer: criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Olha que frase impactante. E o quanto nós ainda o fazemos. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. E é o que fazemos todos os dias dentro dos movimentos religiosos que conhecemos. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. Não fiquemos aguardando que as coisas caiam do céu. Não fiquemos esperando por milagres. Façamos nós a nossa parte. Nos empenhamos para realizar o bom trabalho, a fim de que, mediante o esforço pessoal, sincero, Deus possa distribuir, dar a cada um aquilo que cada um merece. Lembro-me aqui também da parábola dos talentos. Quando Emmanuel vai fazer essa citação, pague cada homem o tributo do esforço próprio à vida, nos faz lembrar exatamente dessa passagem, em que aqueles que receberam 2 e 4
talentos multiplicaram igualmente por mais 2 e por mais 4. Pelo esforço individual, pela coragem de ir à luta, de sair do ponto de acomodação, de limitação comum ainda nas nossas leiras espiritistas, aguardando que os espíritos façam por nós, eles foram e fizeram por eles mesmos. O que fez com que agradasse aos olhos do Senhor, e este lhes dizem que daria muito mais no futuro. Quanto àquele que pegou e enterrou, embora tendo recebido apenas um talento, o Senhor se aborreceu e lhe disse: mau e fiel servidor. Lhe serei tirado tudo quanto tens, porque não fez por merecer. Perdeu a oportunidade, ou retardou, digamos assim, a oportunidade de crescer, de se desenvolver naquela encarnação. E são muitos os profitentes à entrada no reino dos céus que se enganam quanto a essa questão, por acreditarem que por uma reza, uma doação, por acreditar na imortalidade da alma, coisa que valha, já tenha o passaporte garantido a essa condição de mundo perfeito. Quando, na verdade, sabemos que não é bem assim. É o esforço individual, pessoal, de cada um que dará condições de uma elevação através das reencarnações. O que é necessário, Senhor, para entrar no reino dos céus? Ao que Jesus disse a Nicodemos, o doutor da lei. Em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Através dos processos biológicos, fisiológicos, naturais de um mundo ainda provacional como o nosso. Mas igualmente, uma vez estando no corpo, o nascimento da reforma íntima, deixando que esse homem novo surja na medida em que os nossos valores morais, as nossas conquistas espirituais vão se tornando em maior número do que as de ordem materiais, caracterizando-nos ainda como o homem velho. Finalizando, ele ainda vai dizer assim: o Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. Percebem? E nesse ponto há de se dizer que ele é o mesmo em todos os tempos. Isso serve para o próprio Cristo, que igualmente a todos nós fora criado simples e ignorante. Mas pelo esforço pessoal, através dos milênios reencarnatórios, alcançou o direito de hoje estar aqui como sendo aquele o seu representante maior, trazendo a mensagem direta dele, do Pai que está nos céus. A ponto de ter dito: eu e o Pai somos um. O entendimento completo da lei o permitiu granjear a condição de governador espiritual do planeta Terra. Por esta razão ele nos disse também: estarei entre vós até o fim dos tempos. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá do aprisco do Senhor. Ele ainda diz: o próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Em inúmeras passagens, Jesus deixou isso muito claro, que o Pai ama todos os seus filhos, que jamais daria uma pedra quando o filho lhe pedisse pão. Se nós que somos humanos assim o fazemos, imaginemos Deus, que é de misericórdia e de amor. O Deus, continua Emmanuel, que inspira o médico é o mesmo que ampara o doente. E hoje estamos nesta pandemia e acreditamos que Deus nos abandonou, que está apenas, quando muito, ao lado dos médicos,
dos profissionais da área de saúde e dos pacientes e das outras tantas áreas profissionais necessárias ainda à humanidade. Percebem? E ainda diz, não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, porque ao longo da história nós sabemos que o homem, por ignorância desse conhecimento divino, o caracterizou sobre várias formas e designações. O Deus do trovão, o Deus da ira, o Deus perseguidor, o Deus das plantas ou coisa que valha. Mas em todos os tempos nós tivemos esse movimento teocentrista, voltarmos-nos para Deus. Concluindo, ele vai dizer, invariavelmente é o mesmo Pai, para todos os seus filhos criados simples e ignorantes, que através dos reinos vem fazendo esse processo de aprendizado, de crescimento espiritual. E finaliza então Emmanuel. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza da proteção deles. Contudo, não olvidemos ou não esqueçamos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Ou seja, saiamos das nossas acomodações, das nossas zonas de conforto, de alienação psicológica. Enfrentemos a vida como a vida é. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vivei de conformidade com as necessidades do mundo. Mas que em todos os atos, em todas as nossas ações, não nos distanciemos de Deus, nosso Pai. Oremos, confiemos e tenhamos a certeza de que Ele é o mesmo para todos os seus filhos, mas cada um terá mediante o seu merecimento. Por esta razão, encerro aqui, agradecendo a vocês a paciência, a compreensão, a participação, aguardando as perguntas no chat, com uma citação também crística, quando Jesus vai dizer: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque sempre foi assim e sempre será. As suas leis são eternas, imutáveis, dando a cada um de acordo com o seu merecimento ou com o que laborou nesta plantação ao longo do tempo que lhe foi dado a oportunidade de trabalhar nela. Portanto, amigos, avante sigamos, confiantes na certeza de que o Pai que está nos céus é sempre o mesmo. Muita paz, muito obrigado a todos e vamos às questões.